Confusão, bombas e bate-boca. Depois de serem retirados de novo do texto da Previdência, agentes penitenciários invadem Câmara e promovem cenas de barbárie. Reforma é aprovada, mas destaques ficam para a semana que vem por falta de segurança, o que pode atrasar a votação no plenário. CPI da Saúde, depois de um ano de investigação de desvios, é concluído o relatório e apresentado na Câmara Legislativa. Os fatos da política do DF e do entorno, que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O governo conseguiu aprovar o texto da reforma da Previdência, o texto principal, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O projeto, negociado exaustivamente com o Congresso Nacional ao longo dos últimos 4 meses, é a aposta mais importante do presidente Michel Temer para recuperar a economia do país. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o comportamento dos agentes penitenciários. Houve tumulto, confusão e a sessão teve que ser encerrada antes da votação dos destaques. Os guardas de presídio querem ser incluídos entre as categorias que o deputado Arthur Maia elegeu como merecedoras de privilégios na aposentadoria. A reivindicação chegou a ser atendida, mas o relator voltou atrás e o resultado foi uma lamentável cena de violência. Depois de toda essa baderna, a sessão dos destaques foi adiada de mais uma vez e só vai ser retomada semana que vem, atrasando a reforma no plenário. O Planalto não comenta o assunto. O presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, quer agora reforço redobrado na segurança. Vocês vão saber de mais detalhes com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Que tempos de intolerância que vivemos, né? Parece que os nervos estão, de fato, à flor da pele. Então, a gente lembra que, de acordo com o cronograma inicial, essa etapa na comissão especial seria finalizada hoje. Inclusive, e claro, com a votação desses destaques. Mas a gente viu aí toda essa confusão e, diante disso, o próprio presidente da comissão, deputado Carlos Marum, decidiu adiar para a próxima terça-feira, adiando também mais esse processo que para o governo é considerado tão importante. Então, na próxima terça-feira, deve-se finalizar esses destaques com reforço na segurança, porque a gente vê aí com essas imagens, inclusive, até como que essas pessoas entraram também com esses objetos que são proibidos, né? Não podem entrar. Então, finalizar dessa etapa que está prevista, como a gente estava dizendo, na próxima terça-feira, o fim desses destaques aí, aí esse texto já está pronto para ser levado a plenário. O governo já pode levar esse texto a plenário. Mas é claro que, como a gente já disse aqui algumas vezes, o governo está estrategicamente analisando qual o melhor momento de colocar isso a plenário, para não correr o risco de ter uma derrota. São necessários 308 votos, pelo menos 308 votos, em 2 turnos. E há, inclusive, Rodrigo, dentro da própria base governista, da própria base do governo, deputados, inclusive também dentro do PMDB, que fazem uma avaliação que a Câmara só deve analisar em plenário a reforma da Previdência depois que o Senado analisar a reforma trabalhista, porque eles entendem que todo o ônus, todas essas medidas impopulares, isso está fazendo com que a imagem, especialmente da Câmara, fique desgastada. Então, eles querem esse equilíbrio e há quem defenda, dentro da própria base governista, como nós falávamos, que primeiramente o Senado analise a reforma trabalhista para depois os deputados analisarem a reforma da Previdência. A gente sabe que o governo tem pressa, mas também está sendo cauteloso com relação a isso. Falar em reforma trabalhista, lá no Senado, ontem, o presidente também em exercício, Cássio Cunha, anunciou que esse texto vai passar também pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ontem nós falávamos aqui que esse texto já vai passar pela Comissão de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos e que a base governista e o governo, sobretudo, não gostaria que passasse, estava evitando passar pela CCJ, porque lá tem um aliado do senador Renan Calheiros, que é líder do PMDB no Senado, mas que publicamente já anunciou e vem anunciando ser contrário a essa reforma, disse inclusive que a reforma trabalhista, da forma que está, não vai ser aprovada no Senado. No entanto, ela vai passar pela CCJ, vai ter esse trâmite aí de um debate maior e aí aguardar mesmo para ver como é que vai ser, se os deputados ou se o presidente da Câmara vai aguardar o Senado analisar a reforma trabalhista para depois, sim, levar a plenário
plenário a reforma previdenciária. Enfim, aquela história que a gente fala aqui é um jogo de xadrez, tudo tem que ser minuciosamente, estrategicamente analisado para que o governo não tenha derrota. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando todos os detalhes. Cláudio Humberto, o clima esquentou lá no Congresso. Pois é, e a gente viu aí, né, esse mesmo grupo de agentes penitenciários que se auto-intitulam Polícia Penal, que é uma coisa que não existe, esse mesmo grupo invadiu e depredou de forma truculenta, de forma violenta, a sessão da Comissão Especial que discutia a reforma da Previdência para ameaçar deputados, para insultar deputados. Aliás, é bom lembrar que aquela polícia legislativa, os seguranças da Câmara, não foram capazes de impedir essa invasão. Exatamente esses seguranças ganharam esse presentaço na reforma. É um absurdo, as imagens mostram claramente o rosto de cada um desses delinquentes que invadiram a Câmara, da pancada que os deputados fazem o que eles querem. A gente precisa esperar e exigir das autoridades punição exemplar para todos eles. E vamos à lista do racionamento que atinge todo o DF. Estão sem água hoje Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, setor de armazenagem e abastecimento norte, setor de oficinas norte, parte do setor militar urbano, condomínios do Jardim Botânico, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Outras informações no site caesb.df.gov.br. E nem pacientes em estado gravíssimo têm conseguido atendimento no Hospital do Paranoá. E a espera pode custar a vida de quem depende da rede pública de saúde. O estado de saúde da dona Antônia, de 62 anos, só tem piorado. Ela teve um AVC e foi internada no Hospital do Paranoá há mais de 3 semanas. A filha está tão abalada que preferiu não mostrar o rosto. Estava em prantos. Está muito grave e que a tendência dela é só piorar. E, na verdade, só piorou, né? Depois que ela chegou aqui, ela entrou falando, conversando e agora ela não responde mais nada. A família já entrou na justiça, mas não conseguiu atendimento. Ela deu entrada no hospital no dia 18, né? E desde esse dia, então, a gente já entrou na justiça, a gente está correndo atrás para ver se consegue alguma coisa e todo dia é uma coisa diferente. Esta outra mulher, que também não quis mostrar o rosto, vive um drama parecido. A mãe dela só conseguiu atendimento no hospital de Ceilândia depois de ter ido 4 vezes à UPA da região. De tão grave, a mãe dela teve de ser transferida para o Hospital do Paranoá, onde faria uma cirurgia na coluna e na cabeça, mas ainda não conseguiu o tratamento. Uma jornada que tem sido dolorosa para a família. Quando ela chegou no hospital, ela estava com essa fratura, fizeram só um raio-x. O raio-x não mostrou a fratura e o médico, inclusive, chegou até a dar alta para ela. E quando foram colocar o colar cervical que ele passou, e ela com muita dor, gritou bastante, suando, passando mal. Aí eu corri de volta lá neles e aí ele falou que ia pedir uma tomografia, né? Quem tenta atendimento na emergência do Hospital do Paranoá também enfrenta problemas. Eu vim ontem não teve o atendimento, eu vim hoje, talvez amanhã eu venha amanhã de novo e não vou conseguir. Então tá essa calamidade, né? A situação desse hospital tá muito ruim mesmo. Pois é, a Secretaria de Saúde informou que o problema acontece por falta de anestesistas. Explicou que os médicos priorizam os casos mais graves. Já os procedimentos agendados são realizados de acordo com a disponibilidade do profissional e das salas de cirurgias. A Secretaria também informou que pretende resolver a falta de anestesistas com a abertura de concurso. Só não disse quando isso vai acontecer. E sobre as pacientes da reportagem, a direção do hospital afirmou que nenhuma delas tem indicação de cirurgia. Dona Antônia da Silva já está na fila para um leito de UTI, mas aguarda vaga. Já a Dona Maria do Socorro passou por exames nesta quarta-feira e ainda não existe um diagnóstico. Por isso, não é possível definir ainda o melhor tratamento. E a seguir, depois de um ano, o CPI que investigou desvios na saúde tem relatório apresentado hoje na Câmara Legislativa. O Band Cidade volta já.